Então abre a sua Bíblia, lá no livro do apóstolo São Lucas, capítulo 4. Versículo de número 14. 4:14 de São Lucas, que diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todo era louvado. Vai prestando atenção, que Jesus ensinava na sinagoga, e todo mundo, e ensinava na sinagoga, e por todo era louvado. O 16 diz assim: e chegando a Nazaré, onde foram criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou para ler, como era de costume. Jesus congregava. Então, Hebreus diz assim, que nós não devemos deixar a nossa congregação como é de costume dos outros. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele congregava. O 17 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O 18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre você, igreja. Não vai ser, não. É sobre as nossas vidas. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A igreja pode assentar. Anunciar o ano aceitável do Senhor. A palavra de Deus diz que nós precisamos anunciar o ano aceitável do Senhor em tempo e fora de tempo. Às vezes nós que somos ungidos, que eu tenho certeza aqui, que você é ungido pelo Espírito Santo, às vezes nós temos oportunidade, irmãos. Às vezes nós temos oportunidade de abrir a nossa boca. E quem é ungido por Deus, irmãos? Quem é ungido por Deus? Deus não vai deixar ele ser envergonhado. Às vezes nós estamos perto de pessoas que falam em política, falam em futebol, e às vezes é uma oportunidade de nós anunciar o ano aceitável do Senhor, e nós ficamos quietos, nós ficamos tímidos, e nós não podemos, ungido, nós não podemos, mas isso é Jesus. Não, irmãos. Me parece que é 14:12 do Evangelho de São João, Jesus diz assim: quem crê em mim, fará as minhas obras, e obras maiores ainda farão. Ele diz: quem crê nele? Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus. Nós estamos aqui porque nós cremos que ele morreu no nosso lugar. Nós estamos aqui porque nós cremos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós estamos aqui porque nós cremos que ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Nós estamos aqui porque nós cremos, irmãos. Ninguém está aqui por acaso, não, irmãos. Não é desastre, não. Você está aqui na hora certa, no lugar certo e com pessoas certas. Por que com pessoas certas que eu vou te falar? Pelo seguinte:
Nós temos que evitar das maus conversações. Porque a mal conversações, igreja, corrompe o bom costume nosso. As mal conversações. E às vezes nós não podemos estar em determinado lugar. Não porque nós somos melhor, mas porque nós somos ungidos. Porque Deus conta com nós. Porque não foi nós que escolheu, foi Jesus que nos escolheu, irmãos. É Jesus que nos enviou para dar fruto. O fruto que permanece para a vida eterna. Então nós temos que, às vezes, irmão, não perder mais tempo na nossa vida. Ah, mas o senhor está falando porque eu já estou de idade. Graças a Deus. Graças a Deus que eu cheguei nessa idade. E posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Graças a Deus por isso que eu cheguei nessa idade. Pior se eu tivesse morrido novo. Não é verdade? Talvez não tinha esposo, não tinha 5 filhos, não tinha 8 netos. Que Deus me deu. Deus não deu o diabo. Não é para a perdição, é para a glória de Deus. Os nossos filhos são para a glória de Deus, para a glória do Senhor. A nossa família é assim. Então nós somos ungidos. Ah não, isso é coisa de pastor. Não, irmãos. É coisa de todos aqueles que aceitaram Jesus. É Marcos, nem vamos ler esse versículo, Marcos 16, 15. Ele fala do IDES, não fala? Do IDES. Ele disse, ide por todo o mundo, prega o evangelho a todas as criaturas. Parece terceiro domingo hoje, né, irmãos? Parece domingo de missões. Ide, vai. É ordem. É ordem. A ordem tem que ser cumprida. Quando eu era ainda jovenzinho, as pessoas velhas disse assim, vai meu filho. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vai fazer isso. Está olhando para trás para quê que você está olhando para trás? Era assim, irmão, que a gente era tratado. Manda quem pode, é ordem, tem que ir. Ah, mas eu fico com vergonha. Fico com vergonha, a gente tinha que ter vergonha, irmão, é do passado da gente. Hoje nós nascemos de novo, hoje nós somos nova criatura. Hoje nós nascemos, hoje nós temos que glorificar. Domingo retrasado, eu disse assim, a igreja que glorifica, Satanás não fica. Satanás não fica, ele tem que sair, ele tem que bater em retirada. Agora o ateísmo está rondando. Os pais que têm filho em colégio, cuidado com o ateísmo hoje. O ateísmo, ele ensina que qualquer um de nós pode ser um Deus. Esse que ensina que Deus não existe. Cuidado com o ateísmo, que pregar essas coisas. A pessoa é tão ignorante que ele olha por esse imenso céu e vê as estrelas que não se pode contar, que Deus chama ela toda pelo seu nome, e parece que é o Salmo 147. Deus chama ela, vem, e ela se ajunta toda diante de Deus, do poder desse Deus, do poder desse Deus que tudo pode fazer. Eu, antes de eu sair, eu estava em casa. Eu estava em casa ensaiando. Foi só coisa boa, né? Eu vim aqui para adorar o poderoso Deus. Eu vim aqui para adorar o grandioso Deus. Eu vim aqui para adorar
a face do meu Deus. Pode vir, pode vir, pode vir, que é de graça na graça de Deus. Eu estava louvando a Deus com isso. É de graça. Não estou fazendo propaganda aqui para Internacional da Graça, não, tá? Estou fazendo, não. É de graça. A bênção é de graça. Tudo é de graça. Nós respiramos que é de graça, é pela graça. Nós temos saúde que é pela graça de Deus. Nós temos nosso trabalho que é pela graça de Deus. Nós somos sal que é tudo. Tudo é pela graça de Deus. Então nós temos que reconhecer como servos, que nós temos um Senhor. E que nós temos que dar satisfação a esse Senhor da nossa vida, esse Pai de amor, esse Pai que não poupou nem o Filho dele, deixar sair da sua glória para vir morrer numa cruz como um malfeitor. Esse Pai que amou o mundo de tal maneira, deu o seu único Filho, para que hoje ele tivesse muito filho. Filho aqui, filho no Japão, filho na Alemanha, filho no mundo inteiro. Porque nós temos o poder de ser feito filho de Deus, que Deus deu esse poder. Evangelho de São João 1,12. Todos, Deus deu um poder de ser feito filho de Deus. Quem não quer ser filho de Deus? Quem não quer ser filho do Altíssimo? Mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Nós não podemos crer, falar de boca para fora que crê, não, irmãos. Temos que dar exemplo para a sociedade de verdadeiro filho de Deus. Temos que dar exemplo. O exemplo é mais necessário do que às vezes a pregação. Se às vezes a gente for pregar, que tem que pregar do jeito que o Espírito Santo dirige a nossa vida, meu irmão, dá B.O. Que nem todos os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Mas quem não é filho de Deus, irmão, quem poder, autoridade, quem tem poder, tem autoridade para se tornar filho de Deus e desprezou, não basta nós ser ouvinte, mas nós temos que ser praticante. E quando nós pregamos, como nós pregamos, os outros, você sabe disso que eu estou falando aqui. Os outros podem criticar nós. Vai ali, aquele ali é doido, ele vai para a igreja. Bíblia, achando que é melhor. Não, irmão, nós não somos melhor não, mas nós somos filhos de Deus. Eles é criatura. E Satanás, às vezes, usa dessa maneira para poder tentar parar você. Para tentar impedir que nós venha na casa do Pai adorar em espírito e em verdade. Ele vai tentar impedir de todo jeito. Mas nós sabemos que antes de nós, ou do momento que nós estamos passando a mesma luta, o mundo inteiro está passando. A mesma perseguição, o mundo inteiro está passando. Mas a recompensa, irmão, a recompensa vem. A recompensa é do Senhor, irmão. Talvez a gente não vê, parece que é tudo em vão que a gente está fazendo, mas a recompensa, irmão, está guardada para aquele dia. Eu vejo aqui
quando Jesus aqui pega o livro, que começa a ler o livro do profeta Isaías, irmãos. Aqui Jesus, ele deu uma maciada. Ele deu uma maciada, porque aqui ele não falou em juízo final. Mas lá em Isaías, nós podemos até ler Isaías 61, e vamos ler 2 versículos de Isaías 61. Glória a Deus. Presta atenção que aqui vai ser diferente. Mas então Isaías errou? Mas então Jesus leu errado? Não, que Jesus já veio na graça. Pela graça sois salvo. Mas Isaías falou mais pesado. O que Isaías disse? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, até aí está mais ou menos, e abertura de prisão aos presos. Apregoar, esse é o 2, 61:2 de Isaías. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Está vendo, irmão? Vingança, ele está falando em vingança. Lá, Lucas capítulo 4, lá Jesus não falou na vingança. Ele falou, ele estava com o coração, todos aqueles que vinham a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Ele não está falando em vingança, mas ele falou no ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor pode até já ter passado, mas Deus é misericordioso para não levar em conta o tempo da nossa ignorância. Deus é misericordioso. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído, vai prestando atenção, destruído porque faltou conhecimento. Faltou conhecimento, irmãos. E aonde nós buscamos conhecimento? Na palavra de Deus. A sabedoria do mundo é muito boa. Mas a sabedoria do mundo, se nós pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:23, fala que a sabedoria do mundo é loucura. É muito bom, vale muito, mas para quê? Enquanto nós estivermos aqui, aplicando uma teologia mais afinada, vale muito. Mas vale nós estar preparado para encontrar com o Senhor. Para encontrar com o Senhor. Aí diz assim, 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. É escândalo. O 24. Glória a Deus. Esse é o 23, né? 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Tiago 1:5 diz assim, precisa de sabedoria? Peça a Deus que Deus lhe dá. Liberalmente, Deus lhe dá liberalmente. Mas nós somos um ungido. Nós não tem como sair, irmãos. Ô irmão, aqui eu vou falar isso com a igreja aqui. Os pastores vão concordar comigo.
Quem sai da presença de Deus, nem pecar sabe mais, irmãos. Porque quando ele vai fazer as coisas erradas, ele tem um ser do Espírito Santo na vida dele, que vai falar com ele: você está fazendo isso, você está errado. Você está mentindo, você está errado. Você está traindo, você está errado. Você voltou aos seus costumes antigo que era. Você é uma porca lavada que voltou a lamaçal do pecado. Você é um cão, mas eu espero por você, porque Deus, irmãos, espera até na última hora para o ser humano se arrepender. Você é um cão que volta aos seus próprios vômitos. Mas eu te amo. Mas eu te amo assim mesmo. Volta. O que o pai daquele filho pródigo fez, irmãos? Quando o filho pródigo levantou lá, arrependeu, foi assim: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. O que o pai dele fez, irmão? Fez festas. Pegou o cabrito cevado melhor que tinha, fez uma festa. Assim é Deus, irmãos. Teve uma vez, pouco tempo aí, uma dona, era até coisa, eu conheci ele assim, perdeu um filho com 39 anos. Aí ela chegou perto de mim, e diz assim: falou assim: São Antônio, tem festa no céu porque meu filho morreu. Eu falei assim, ela estava assim com aquela dor em perca, eu não pude falar com ela nada. Eu falei assim: irmã não, dona, festa no céu é quando o pecador se arrependa, quando o pecador se entrega a Deus. Aí Deus, e desce ao batismo, morre o velho homem e nasce ali uma nova criatura. Aí é despojado do pecado. Mas se for da vontade de Deus, Deus ainda vai me dar essa oportunidade de falar com ela. Falou assim: ele não batizou, infelizmente ele morreu na droga, no álcool. Mas mãe é mãe, né, irmãos? Mãe é mãe. A pessoa na ignorância vai falar desse jeito mesmo. Deus fez uma festa quando ele chegou lá, que o que foi útil aqui nessa terra, irmãos? Ele anunciou o ano aceitável do Senhor. Ele podia dizer que ele era ungido. Meu irmão, é que eu estou dizendo, quando nós somos ungidos, mesmo se voltar ao pecado, tem nojo. Tem nojo do pecado, não sabe mais pecar. Porque hoje, aquele velho homem foi despido, aquele velho homem ficou atrás, ficou lá, sepultado no dia do batismo, para andar em novidade de vida com Deus, chamando de Pai. E podemos até dizer assim, que Deus olha para nós e diz igual Deus falou com Jesus: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Igreja, Deus tem que ter prazer em nós, o Senhor tem que ter prazer em nós. O Senhor não quer nós aqui simplesmente para ocupar lugar, Ele tem que ter alegria. Como Ele falou com Jesus, Ele tem que ter alegria com nós. Caleb diz assim: se o Senhor agradar de nós, o Senhor tem que agradar a igreja. Nós temos que fazer tudo, tem que despir, tem que esvaziar do velho homem e praticar a santidade, andar em santidade de vida. Poucos dias o pastor Leandro pregou aqui, o pastor Leandro falou assim: não é fácil ser cristão. Não é fácil mesmo, não, irmão. Quem diz que é fácil? Nós sabemos de que nós abrimos mão. Nós abrimos mão de muita coisa na nossa vida para ter chegado até aqui, né, pastor Leandro, pastor Moisés? Tem que abrir mão, tem renúncia.
tem que tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Até quando? Até Deus permitir, como permitiu Paulo, combatendo o bom combate, encerrando a carreira e guardando a fé. O tempo é esse. O membro da igreja chegou perto do seu pastor e falou assim: pastor, como a gente sabe que a gente está cheio do Espírito Santo? Como a gente sabe? Aí o pastor falou com ele, falou assim: é igual uma peneira, você vai lá no rio, lá, traz essa peneira cheia de água. Aí ele enfiava a peneira, vazava a água toda, porque não para mesmo, enfiava. Ele chegou e falou: pastor, mas aí não tem jeito. Aí o pastor falou com ele: não preocupa com isso não, você tem que buscar enquanto você viver, você buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque por enquanto nós não estamos cheios do Espírito Santo. Então nós aprendemos, irmão, nós aprendemos muito. Aprendemos muito. Vou ler só aqui um versículo, um capítulo e um versículo só de Isaías 43:10, que diz assim, preste atenção. Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que já anunciava Jesus Cristo, né? Como Pai da eternidade, Príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro e tal. Aí ele diz assim, está escrito assim, Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Foi Deus que escolheu, tá, irmãos? Para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Nenhum haverá. Não adianta, irmãos. Não adianta. O Espírito Santo está falando conosco nesse momento. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Está falando que nós somos testemunha. Vós sois minha testemunha. Você não está aqui porque... Hoje sim, você não está aqui por acaso não, irmãos. Deus te escolheu para ser testemunha dele. Todos nós que temos aqui, temos essa responsabilidade. Temos a responsabilidade de anunciar a boas novas, a boa notícia. Vai doer, vai. Vai doer quem doer. Vai fazer BO? Vai. Mas Pedro diz assim, importa agradar a Deus do que ao homem. Amém? Importa agradar a Deus do que ao homem. Se der BO, deu. Se der BO, nós estiver preso, Atos dos Apóstolos 16, 25 e 26, vão fazer igual Silas. Vão orar e vão cantar louvor. Que bom ser preso pelo nome de Jesus. Que bom, graças a Deus. Não foi preso porque é um traficante ou um criminoso, mas preso pelo nome de Jesus. Vão cantar louvor. Que quem tiver vai ficar de boca aberta. Mas por que ele está preso e está orando e cantando louvor? Porque serve um Deus vivo, que na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor há abundância de alegria. É isso, irmãos.
O carcereiro queria se matar, eles, não faça isso não. Paulo e Silas, não se mata não. Quando pensa que não, as portas, os alicerces, deu aquele terremoto, e os portões da cadeia se abriram. Os outros que estavam lá foram beneficiados. Talvez não está correndo até hoje. Mas foi beneficiado com Paulo e Silas. Talvez ele ia ficar lá anos e anos naquela prisão. É isso, irmão. É isso, o ungido de Deus. Até quem está do lado dele é libertado, irmãos. Até quem está ao nosso lado, irmãos. A unção faz a diferença na nossa vida. A unção faz a diferença. Eu vou correr aqui um pouquinho aqui, para nós ver se dentro de 10 minutos, pelo menos, nós encerramos 5 ou 10 minutos. Graças a Deus, hoje nós temos pastor Moisés, pastor Leandro aí para ajudar na oração, pastora Cláudia. Graças a Deus por isso. Mas eu vou correr aqui. Irmãos, eu vou te falar, lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja lá fala de 9 dons. Isso eu quero que você preste atenção. Fala de 12 dons. Esses dons, irmãos, todos eles são muito importantes. É o dom de estar aqui pregando, o dom da palavra, é o dom de língua, é o dom de profecia, é o dom de cura, é o dom de milagre. São 9 dons. Mas nós estamos no fim dos tempos, tá, irmãos? Eu separei um dom, irmãos, aqui, este dom, ele se torna muito importante. Mas não é cura? Não, irmãos. Às vezes a pessoa é curada da carne, mas não é curada da alma e nem do espírito. Então eu separei 1 Coríntios 12, 10. Eu vou resumir aqui em poucas coisas aqui, esta parábola aqui, uma parábola aqui em poucas palavras. Diz assim: a outros a operação de maravilha, e a outros a profecia, e a outro dom de discernir o Espírito. Esse aqui é que eu quero. Já chega aí, amado. Já chega, amado. Discernimento de Espírito. O discernimento de Espírito, sabe, irmãos, como ele é útil? Como ele é útil? Porque se alguém estiver falando de você, irmãos, mostrando um sorriso amarelo sem graça, o discernimento de Espírito, ele vai te mostrar. Pastorzinho da minha vida, eu te amo. Pastor, e sim assim. Cuidado, tá, irmãos? O discernimento de Espírito, ele nos mostra que não é bem assim. Às vezes essas pessoas é a que mais estão querendo te derrubar, irmãos. Discernimento de Espírito é para essas coisas. E hoje, no dia de hoje, esse é o dom de discernir os Espíritos. E no dia de hoje, eu vou fazer questão de ler primeira carta de Paulo ao Timóteo. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. 1. Preste atenção, tá, irmãos? Mas o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz o quê? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido
a espírito enganador e a doutrina de demônio. Nos últimos, nós estamos aí nos últimos tempos aí, irmão. Nós estamos aí. Nós precisamos discernir o espírito enganador. Se é o Espírito de Deus, a palavra diz para nós provar o Espírito, se é de Deus ou se não é, porque tem o Espírito enganadores. A igreja está entendendo, irmão? Está entendendo o que o Espírito Santo está falando com nós nessa noite? Então nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar. Eu estava conversando lá com o irmão Francisco do livro de Atos Apóstolos. Tinha uma jovem lá que dava muito lucro. Muito lucro. Aquela nação Éfeso, me parece que é Éfeso. Aí quando olha o espírito de discernimento, irmão, que Paulo tinha. Aí quando aquela jovem começou, servo, já vai aí o servo do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação. Uma vez, no outro dia, 2 vezes. Já vai ali o servo do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação. O que ele fazia, irmãos? Ele anunciava o caminho da salvação como nós anunciamos. Ele está falando errado. Mas Paulo tinha o espírito de discernimento, quando ele disse assim, expulsou aquele espírito de adivinhação da vida dele. A importância, está vendo, irmão? A importância. Muito bem. Agora segundo Timóteo 3:1. Já estamos terminando, encerrando já. 3:1. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está fácil, irmãos? O tempo não está sendo trabalhoso, não está difícil para cristão, irmão. Não está sendo difícil. Então a gente tem que estar assim, irmão. Não pode ficar igual o celular. Não, está fora de área, deixa eu sair. Pode ficar não, irmão. Tem que ficar de antena ligada, irmãos. Pela perseguição que nós podemos sofrer por causa do tempo trabalhoso, irmãos. E nós, como igreja, irmão, eu também tenho que aprender. Mas a igreja, irmão, tem que aprender isso. Tem que aprender isso. 3:2. Já estou encerrando nesse versículo. 3:2. Porque haverá, presta atenção, haverá, isso aqui tem 7 características, irmão, de pessoas que aparecem hoje com cara sabe, santinho. Diz assim: porque haverá um homem amante de si mesmo, avarento, nem vou explicar o que significa, avarento, presunçoso, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingrato e profanos. As pessoas do dia de hoje, irmãos, anunciando que é de Deus aí, irmãos. Tem que provar o Espírito, irmãos. Nós temos que provar. Se não é ainda batizado, que seja batizado, glória a Deus por isso, mas que se sente que não é batizado, que é tímido, e anunciar o ano aceitável do Senhor, busca o Espírito Santo, irmãos. Daqui a pouco nós estaremos orando. Busca, tenha sede, tenha fome de buscar, eu quero mais. Atos 1, 7, 8, ele só anunciou, irmão, a Jesus quando eles receberam poder, autoridade, para o ir de Deus, irmãos. E nós precisamos, irmão, sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo na nossa vida, ele nos dá ousadia, ele nos dá coragem. Quando a perseguição vier, irmãos, nós não vamos correr não, irmãos.
Nós não vamos correr não, sabe como é que nós vamos dizer? Se você matar o corpo, mas você não mata nem a alma e no espírito. A palavra diz para nós temer aquele que pode matar o corpo e matar também a alma e o espírito. Este é Deus. Esse nós temos que temer. Mas temer o homem não. Mas tem que ter unção, irmãos. Tem que ter unção, porque ninguém vai fazer a obra de Deus sem unção, não, irmãos. Você vai preferir, quando pensa que não, está chegando na nossa casa aí, o 191, né? 190. Você vai lá para debaixo da cama. Será que é eu que ele está procurando por causa de estar pregando Jesus? Irmãos, pode vir. Está perto aí de estourar um comunismo aí, irmãos. Está perto. Está perto. E nós temos que ter a nossa vida espiritual alicerçada na rocha. Amém? Alicerçada na rocha. Coloca sobre os seus pés a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite. Não é para colocar medo em vocês não, tá, igreja? É para colocar ousadia, colocar coragem, buscar mais, irmãos. Porque quanto a gente mais busca, mais a gente recebe. A vida espiritual é assim. A gente nunca pode parar de buscar. O Espírito Santo é dado, não tem medida para dar o Espírito Santo. Deus não regula a quantidade que Ele vai dar para você ou vai dar para mim. Quem que tem que ver, quem precisa, é eu. Amém? Amém? Glória a Deus. Entendeu o recado de Deus?